começando mais um episódio do Gestor, diretamente aqui do E-Commerce ES 2025. Se você ainda não conhece o nosso canal, nós somos o podcast O Gestor, nós trazemos aqui conteúdos práticos de gestão para que você consiga traduzi-los para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo aqui Alexandre Favoto, ele que é o fundador do Grupo Smart. Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Valeu, muito obrigado mesmo. Para mim é um prazer estar aqui, primeiramente participando aqui da feira e agora também estar podendo falar com os senhores. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Explica para a gente a atuação do Grupo Smart, qual que são os focos prioritários aí do grupo. Vamos lá, o Grupo Smart ele é formado por duas empresas. Uma é a Smart Office, no qual ela tem 10 anos. O Grupo Smart, nós trabalhamos, a Smart Office, nós trabalhamos com mobiliário corporativo, mesa, cadeira, voltado justamente soluções para o seu escritório, tá? Aquele sofá de recepção, essas soluções. E nós temos agora, tem 1 ano e 3 meses que nós criamos a Smart Indústria. A Smart Indústria justamente ela veio para completar todos os projetos que a Smart Office pega. Então, por exemplo, se você quer fazer uma mesa diferente, uma mesa de escritório, cheio de LED e tudo mais. Pela Smart Indústria eu consigo fazer. Se você quer fazer uma nova sede, tem lá aquele mobiliário de cozinha, lá na sua cozinha, um mobiliário de descompressão, um painel de recepção, um painel na sala de reunião, uma coisa diferente. Pela Smart Indústria eu consigo justamente estar fabricando esse mobiliário. Então as duas empresas acabam se conversando e eu consigo atender um projeto em sua totalidade. Hoje, o Grupo Smart, graças a Deus, nós conseguimos pegar uma sede e entregar justamente toda ela mobiliada. Hoje nós conseguimos fazer isso, devido às duas empresas que nós temos. Quando a gente fala sobre o mercado moveleiro de modo geral, a gente entende que o Espírito Santo tem algumas regiões, principalmente mais ao norte do estado, que passaram por investimentos muito fortes e que naturalmente conseguiram desenvolver toda uma indústria, principalmente na região de Linhares, né? Quando a gente fala do Grupo Smart, a gente está falando de um eixo um pouco diferente, né? Na cidade de Vila Velha, enfim, uma perspectiva que vocês foram forjando a história de vocês num eixo um pouco diferente. Quais foram os elementos que aí, quando a gente olha muito para essa indústria, né, uma indústria muito tradicional, às vezes muito manual, aspectos muito manuais, mas que ao longo da trajetória de vocês vieram pautando o desenvolvimento da indústria muito focado em inovação, em melhoria contínua. Como que vocês foram entendendo essas necessidades de mercado e como que vocês foram investindo exatamente nesses processos ou em maquinários para que vocês pudessem trabalhar isso numa perspectiva como uma vantagem competitiva sem necessariamente estar dentro desse polo moveleiro na região de Linhares, por exemplo? Então, a primeira coisa, eu sou um grande estudioso do mobiliário, né? Eu procuro estar sempre antenado, principalmente das coisas que são lançadas lá fora, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros mercados. E aí o que nós fazemos? Eu vi que tem alguma necessidade de se criar um mobiliário diferente. Foi por isso que eu criei a Smart Indústria. Pela Smart Indústria eu consigo fabricar isso. Aí o que eu fiz? Eu identifiquei aquilo que eu precisava fazer, estudei todo o maquinário e tudo mais. E hoje nós conseguimos ter uma fabricação bem rápida devido às máquinas. Eu vi que justamente se eu fosse ficar cortando ali na serra e tudo mais, isso ia demorar bastante tempo. Então o que nós fizemos foi justamente apostar em máquina na chamada marcenaria 4.0, onde você tem CNCs, coladeiras de bordas maiores, para justamente trazer mais vazão a toda a sua produção. Nós estamos bem no início ainda. Nós estamos crescendo. O caminho ele é longo, ele é realmente longo, mas nós sabemos aonde que nós queremos chegar. O projeto em si ele está muito bem estruturado, muito bem pautado, entendeu? Então passo a passo a gente vai conseguindo chegar lá. Sabemos que o eixo do mobiliário é lá no norte, lá onde tem grandes marcenarias, grandes indústrias de móveis, mas nenhuma delas focada para o mobiliário corporativo. Entendeu? Nenhuma delas é focada para o mobiliário corporativo. O que nós estamos fazendo justamente criar uma linha de um mobiliário mais orgânico, uma linha de um mobiliário diferente, aqui mesmo aqui em Vila Velha. Perfeito.
Quando você diz, por exemplo, que aqui não tem uma indústria que foca no mobiliário corporativo, como que seria, vamos dizer assim, o caminho para a gente ter uma indústria que foque nisso daqui, tendo essa vantagem competitiva de ter aqui alguns materiais fornecidos localmente, né? E como que isso, de certa forma, está alinhado à visão de longo prazo do Grupo Smart? Então, o que eu procurei fazer foi uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente procurar placas do Brasil, que fica aqui em Linhares, está aqui dentro do nosso estado. Então, para mim, fica muito mais fácil ter essa matéria-prima aqui, que é justamente o MDF, entendeu? E a outra coisa foi investir em maquinário. Obviamente que nós estamos bem no início ainda, entendeu? É uma trajetória a longo prazo. Eu acredito que nos próximos 5 anos, tá, a gente vai estar justamente com a alta produção aí para fabricando bastante coisa no mobiliário corporativo. O que a gente procurou entender em estudos, devido às normas, a complexidade que o mobiliário corporativo tem, é justamente o que acontece. Na borda, por exemplo, da mesa. A borda da mesa, devido à NR17, a BNTs e tudo mais, você tem que ter uma borda de 2 milímetros para justamente não se prender a circulação sanguínea nem nada. Isso são estudos de ergonomia. Então, você necessita de maquinário, um maquinário mais forte, um maquinário que justamente ele faz toda essa colagem dessa borda. Então, são maquinários maiores e tudo mais, entendeu? Então, a gente procurou estudar, entendeu? Sair um pouquinho desse mobiliário com a borda mais fina, onde tem várias fábricas aqui que tem um know-how gigantesco aí, são bem maiores do que a gente aí, e a gente está justamente tentando entrar nesse filão aí que é justamente do mobiliário corporativo, onde a maioria das fábricas, elas estão localizadas justamente no sul do país, entendeu? Elas estão justamente localizadas lá no sul tem grandes fábricas. Quando a gente olha para o futuro mesmo do negócio de vocês, a gente conversava brevemente aqui que você tem algumas questões ainda que estão meio, de certa forma, ainda vão sair do papel, mas estão dentro de um roadmap de desenvolvimento, mas é um momento propício até mesmo no ambiente onde a gente está inserido hoje aqui, de negócios digitais, de e-commerce, e principalmente numa perspectiva de utilizar as mídias digitais, os meios digitais de comercialização para gerar o crescimento que vocês de fato já têm planejado, né? Qual é esse planejamento? O que vocês entendem que a partir exatamente dessa execução vai conseguir com que vocês consigam fazer uma expansão não apenas aqui no Espírito Santo, mas a nível nacional? Então, o que eu procurei fazer foi justamente o seguinte, foi mapear, né, com a chegada dessas máquinas, que chegaram agora, semana passada, tá fresquinha. Com a chegada dessas máquinas, eu procurei mapear aonde que eu poderia trabalhar. Então, como o mobiliário corporativo, eu tenho parceria até mesmo com outras fábricas, né, que eu compro e revendo, né, e eu preciso ganhar um pouco mais de know-how e até mesmo fazer mais investimento em mais algumas máquinas que estão faltando para mim. Então, eu consigo justamente ir até um certo limite no mobiliário corporativo. Então eu falei, eu preciso dar vazão na minha produção. Então a Smart Indústria hoje ela também tem um braço voltado para o mobiliário planejado, para aquele residencial, para sua casa, é um mobiliário de alto padrão. Tá? Nós temos também essa linha dentro da empresa. E nós também temos agora, daqui a 2 meses, nós vamos estar implantando também um e-commerce dentro da empresa. Porque acaba sobrando alguns pedaços de chapa, algumas coisas e tudo mais. E com isso, nós conseguimos fazer aquele faça você mesmo. Vender através do e-commerce aquela estante, uma tábua de churrasco. As máquinas que eu tenho, ela é de alta produtividade, entendeu? Então, como eu preciso amadurecer mais o meu maquinário referente ao mobiliário corporativo, mas as máquinas que eu tenho hoje já trazem eu consigo pegar um apartamento de alto padrão e consigo entregar ele com bastante excelência, entendeu? E o e-commerce também eu consigo também fazer, então é um outro braço que a gente vai estar fazendo dentro da empresa, entendeu? E futuramente nós vamos estar, após esse estudo, após esse amadurecimento melhor, entendeu? Aonde que nós queremos chegar é justamente sendo a primeira fábrica de mobiliário corporativo do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo tem muitas fábricas, mas todas elas voltadas para o mobiliário residencial, mobiliário planejado, e nenhuma delas voltada para o mobiliário corporativo. Sensacional.
Alexandre, você falou algo que me chamou a atenção, que antes da gente começar aqui, você falou, cara, o que eu sei fazer é venda. E venda é o negócio, deveria ser, né, a preocupação primeira de qualquer negócio, né? Então, a gente vê pelos móveis que estão expostos aqui no e-commerce e tal, que existe aqui muita inovação, inclusive em design, etc. Mas no fim do dia, o que vai alavancar o negócio e transformar o Grupo Smart na primeira indústria de móveis corporativos vai ser justamente o crescimento sustentável em vendas e a venda sendo a locomotiva do negócio, né? Então, na sua opinião, qual que é a importância de vendas e como ser um bom vendedor? A importância é total, é a principal engrenagem da minha empresa, né? Eu comecei muito cedo vendendo, e por incrível que pareça eu comecei vendendo picolé. Eu comecei desde novo vendendo picolé, porque eu não queria estudar. Digamos que eu era um garoto novo, skatista. E picolé no Espírito Santo deve ser mais fácil de vender do que móvel, né? Bem mais fácil. Mas e depois a gente continuou, fui vendendo ferramenta. Meu pai sempre trabalhou com venda, meu pai criou os filhos, todos eles vendendo. Meu irmão também mexe com venda, então a família mexe com venda. Entendeu? Então, isso veio justamente para mim também, e é a principal engrenagem. Eu acredito que na parte do mobiliário, para a gente ter um resultado legal, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa nova é escutar o cliente e ver justamente qual que é a dor dele, o que ele precisa para mim poder justamente atender ele na totalidade, em 100% daquilo que ele precisa. O Grupo Smart, a nossa empresa, ela não é uma empresa de venda de mobiliário. O que eu te vendo, pode parecer um pouquinho clichê isso, mas o que a gente vende é justamente uma solução. Graças a Deus, a gente tem muitos cases aqui. Então, através do processo licitatório, o Sebrae, nós que ganhamos lá, nós que fizemos, todas as unidades do Sebrae do Estado, tem o nosso mobiliário, tem várias sedes aqui do Estado aqui, onde levam também o nosso mobiliário, e todas elas nós procuramos fazer isso daí. Chegamos, entendemos aquilo que o cliente precisa, tá? Detalhamos para ele todo um projeto e tudo, e entregamos para ele aquele sonho, aquilo que ele sonhou, do jeito que ele está querendo, com bastante inovação, com bastante cor, respeitando sempre a opinião dele, aquilo que ele quer, e de vez em quando também colocando também um pouquinho daquilo que a gente acha, aquilo que é certo, um pouquinho de cor, e é isso. Cada vez mais hoje em dia as grandes empresas, elas têm justamente aquele local da descompressão, aquele local do bate-papo, do café. Então todo esse mobiliário que vocês estão vendo aqui justamente é naquele local ali, daquela descompressão, do cantinho do bate-papo, do canto do café. E aí é que a gente coloca muita cor, esse mobiliário que vocês estão vendo aqui, que é um mobiliário novo, é um lançamento da Cavalete, que é parceira nossa. Nós revendemos ela aqui no estado do Espírito Santo, e é isso que nós trouxemos para a feira, e é isso também que a gente leva também para as empresas do Espírito Santo. Boa. Alexandre, no fim do dia, todos são vendedores, cada um vende o seu trabalho, a geração de valor, e uma coisa que me chama a atenção no que você comentou é que a venda, muitas vezes as pessoas acham que é falar, que é convencer. E uma boa venda é mais escutar do que falar. E a escuta envolve entender qual é a melhor solução para aquilo que é a dor, né, uma necessidade para um eventual cliente. Então, me chama muita atenção e é uma característica marcante. Então, parabéns aí pelo sucesso de vocês, os 10 anos do Grupo Smart, agora com a linha de planejados de indústria. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Foi uma honra recebê-lo aqui. E muito sucesso na jornada aí. Amém. Te agradeço vocês aí, muito aí. Desculpa que é a primeira vez participando de podcast, a gente fica nervoso, a gente ensaia algumas coisas para falar, acaba que não sai corretamente, mas agradeço muito vocês aí pela condução aí. E você que chegou até aqui,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para receber todos os próximos episódios. E fica a dica para você maratonar todos os episódios que já estão disponíveis aqui no nosso canal. Se você entende que esse episódio pode impactar a vida de alguém, compartilha também. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.